achar Levítico capítulo 6, o versículo 13. Os irmãos repararam o que eu falei nesta manhã? Você é fogo, é brasa ou é carvão? Tudo tem. Todos esses têm uma função. Diz assim a palavra do Eterno: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo tem que arder todo dia, tem que queimar. Se o fogo se apagar embaixo de chuva, você consegue acender? Se você pegar madeira molhada ou lenha molhada e for acender um fogo, você vai conseguir? Quando o crente ora a Deus todos os dias, ele está alimentando o fogo da oração, o fogo da intimidade com Deus não se apagar. E quando o fogo se apaga, é difícil de se acender novamente. É a pior coisa que tem, eu vejo por aí afora, pastor Renato, tantos crentes que o fogo do Espírito que queimava sobre a vida dele se apagou já. Quando ele vai tentar acender, é difícil. Já viu aquela madeira molhada quando você consegue? Vamos falar melhor, quando você taca água em cima de um fogo, acontece o que? Sai fumaça. E a fumaça não arde no olho. E lá em casa, quando acabava o gás lá em casa, eu mandava a gente fazer, não sei se vocês mandavam desse tempo. Mas deve ser, ela mandava de 1948. Mandava. De 1948 a senhora é, né? Mandava era velhinha, mas tem quase 100 anos de idade. Ela deve ser desse tempo. Quando a mãe mandava fazer uma fogueira, fazer uma panela, fazer um fogão de lenha para fazer uma comida, e quando você ia lá fazer, não saía uma fumacinha que incomodava o olho, chegava a arder. Tem gente que é assim, irmãos, quando o fogo do Espírito se apaga na vida dele e na vida dela, ele vai acender novamente e começa a sentir um bocado de incômodo, aquilo arde no olho, incomoda. E tem coisa que nós passamos que é para incomodar mesmo a gente, tomar uma posição e se chegar aos pés do Senhor e voltar às nossas intimidades. O texto fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem tem intimidade com Deus, o fogo não se apaga. Quem tem relacionamento com Deus, o fogo fica sempre aceso e não se apaga. E a Bíblia ainda fala que quando o fogo se apaga, o sacerdote ele tem que ir lá acender o fogo. Eu não sei se o pastor Renato passa por isso, né, pastor? O senhor que é pastor, você vai passar. Quando chega um rei lá com o fogo já apagado, já não tem mais nada, o senhor lá tem que acender o fogo dele novamente. E quando a gente acende o fogo, o abençoado vai lá e vai abaixo de uma torneira, abaixo de um chuveiro, e deixa o fogo apagar novamente. Não pode deixar o fogo apagar não, irmão. O fogo tem que queimar todo dia. Nós temos que ter uma vida de intimidade com Deus todos os dias na nossa vida. Hoje é um dia muito importante para a gente. É um momento de tristeza, mas também de alegria. Nós estamos lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Eu sempre falo aqui na Santa Ceia que nós temos que lembrar disso só uma vez por mês, é todo dia. Todos os dias nós temos que lembrar do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E foi um sacrifício que Ele fez que custou bastante, irmãos. Imagine um homem sofrer uma coisa tão horrenda, uma coisa que hoje em dia, se você... A minha sogra uma vez, ela saiu para trabalhar, ela me contou, não sei se ela está morando com ela uma vez, eu acho que eu morava com ela já. Ela saiu para trabalhar quando eu morava na Rua 5 e viu uns bandidos lá, os traficantes, pegando um rapaz, colocou foi numa gaiola, né? Colocaram o rapaz numa gaiola embaixo do sol quente. O sol estava quente demais naquele dia e botou lá. Tem gente que gosta de sofrer, irmãos. Tem gente que gosta de ver os outros sofrer. Minha sogra foi lá, tirou
Foi lá, se meteu lá no meio lá, virou uma chefona lá do 15º, foi lá se meter lá com a autoridade de Deus. Não sei se ela conseguiu tirar o rapaz de lá. Depois conseguiu tirar, mas quase chegou atrasado, não sei, mas conseguiu tirar. Irmão, tem gente que é assim, irmãos. Gosta de sofrer sozinho. Gosta de se colocar em perigo. Jesus, ele fez, irmãos, um sofrimento e aguentou calado. Pelo meu e teu pecado. Nós estamos aqui lembrando desse sacrifício que ele fez. Jesus pegou lá, quietinho, só fazia milagres e maravilhas. 33 chicotadas, se não me falha a memória, sobre as costas dele. E na ponta do chicote, então flagelo, tinha pedaço de osso, pedaço de ferro. E quando batia nas costas de Jesus, saía rasgando, sem pena. Colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. E espinho esse que era venenoso. Quando começou a enfiar no rosto dele, começou a inflamar. Ele aguentou calado e não soltou uma lágrima sequer. A Bíblia fala que o suor dele era suor de sangue. E ficou calado. E nós passamos tanta coisa, queremos reclamar, queremos questionar Deus, queremos fazer pirracinha de criança. Mas Jesus sofreu calado e não falou nada. E tem gente que só lembra disso no dia da Santa Ceia, uma vez por mês. Agora o resto do mês não lembra o que Jesus fez, o que Jesus é. Ninguém lembra disso, só lembra uma vez por mês. Que nessa manhã nós possamos ter a nossa intimidade, o fogo do Espírito Santo de Deus possa queimar todos os dias sobre o nosso altar. Vamos ouvir nessa manhã